Olá, eu sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária, o único canal do YouTube que traz para você as diferentes áreas da medicina veterinária pela ótica de quem trabalha nelas. Hoje o papo é com a Lena Fagundes Casburg, médica veterinária que desde o início do curso na Universidade Federal de Santa Maria se apaixonou pela pecuária leiteira e que, além da pós-graduação na USP de Pirassununga, trabalhou por 12 anos na gestão de qualidade, processos, pesquisa e desenvolvimento de produtos na indústria de laticínios. Atualmente, ela é sócia da Integral Certificações, sendo responsável pelos programas de qualidade Vacas A2A2 e Bem-Estar Animal. Com aspectos inovadores e muita bagagem no mercado privado, ela nos traz diversas histórias e vivências que vão despertar o seu interesse por essa área. Se nossos vídeos estão te ajudando a ampliar o olhar para a profissão, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Me siga também nas redes sociais no @canal Papo de Veterinária no Instagram, onde sempre tem conteúdo bacana relacionado à profissão para você. Nosso podcast Papo de Veterinária com Thaís Rocha também está disponível em diversas plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E toda segunda-feira temos episódios novos. Vamos juntos? Olá, seja bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Helena Fagundes Casburg é médica veterinária formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Fez mestrado e doutorado na USP de Pirassununga, com trabalhos, agora vou ler porque o currículo é grande, na área de qualidade e produtividade animal. Tem 12 anos de experiência em gestão de qualidade de processos, pesquisa e desenvolvimento de produtos na indústria de laticínios e atualmente é sócia da Integral Comunicação, sendo responsável pelo programa de certificação de qualidade de vacas A2A2 e bem-estar animal. Então, seja muito bem-vinda, Helena. É um prazer, Thaís. Nossa, estou super honrada de estar aqui hoje e contribuir para o canal, né? Que assim, falar de veterinária, falar dessa trajetória aí sempre é muito bom, assim, fico muito contente de poder estar aqui hoje com você. Obrigada, Helena. E aí, a sua trajetória na veterinária começou em que momento? Já era um sonho de infância? Você já tinha algum convívio com a área de grandes animais? Ou foi tudo meio que aquela novidade que vai surgindo aí ao longo da sua vivência, né, na veterinária? Na verdade, não, assim, foi uma coisa muito interessante a escolha, né? Eu já tenho 23 anos de formada, né? Me formei em dezembro de 2000 e, né, fazer 23 agora. E aí, assim, meu pai é médico, né? Minha mãe é enfermeira, então os dois da área da saúde, eu sempre vivi muito no meio da saúde. Então, um caminho meio natural teria sido fazer medicina, né? Só que aí, na época, eu morava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcha, natural de Santo Ângelo. E aí, assim, quando eu comecei a fazer os testes vocacionais e comecei a me preparar, né? Terceiro colegial na época, que agora é ensino médio, né? A gente muda tanto. Veio a veterinária, assim, nos meus testes vocacionais, assim, uma coisa de saúde pública. Tinha ali, saiu um monte de coisa relacionada à veterinária. E aí eu pensei, né? Por que não? Por que não esse caminho, né? E aí prestei, foi meu primeiro vestibular, assim, eu estava saindo do terceiro ano, prestei e passei. E aí não tive muito tempo para pensar também, sabe? Porque o vestibular em Santa Maria era muito concorrido, tudo era muito difícil. E aí, como eu passei, eu falei, eu vou encarar essa, né? Então eu não tinha ninguém no agro, assim, minha família não tinha nada a ver com fazenda, com produção de leite, com nada, né? E eu, assim, logo no primeiro ano, assim, eu me encantei num tanto na questão de produção de leite, né? Que meus estágios começaram no primeiro ano da graduação em leite e nunca mais saiu disso, assim, né? E hoje aqui estou, assim, né? Sempre no leite e em nenhum momento arrependida aí de ter seguido esse caminho. E você considera que o fato de você não ter pessoas na família, né, que estivessem envolvidas no agro, em alguma instância, ou na própria veterinária, foi meio que um entrave para você entender como era esse mercado, como era a inserção de uma mulher nesse meio,
ou não? Na sua experiência lá, isso foi uma evolução bem natural? Não, foi muito natural, assim, né? E na época, esse negócio da questão da mulher era ainda muito difícil, né? Assim, nós éramos poucas mulheres nas turmas, né? Para conseguir estágio, normalmente a gente tinha que conviver, assim, com muitos homens, né? Então, assim, eu lembro que meu primeiro estágio, minha primeira viagem de estágio, assim, foi só com menino, né? Só professor e um monte de menino junto. Então, era um negócio que, assim, quebra de tabu gigante, né? De entrar, e normalmente as meninas iam tudo para a área de pequenos animais, então ninguém ia para grandes animais, o máximo era um pouco de equinos, assim, né? Bovino de corte, bovino de leite, nenhuma mulher ia, né? Então, ali já foi uma quebra, assim, né, de paradigma. E a questão de não ter ninguém na família dentro da pecuária, assim, sempre me motivou, na verdade, porque, assim, eu fazia estágio, eu tinha amigos que tinham fazendas, né, assim, desde o início, assim, com professores que prestavam assistência técnica em fazendas, então, isso nunca foi um problema, assim, não ter ninguém na família, né, com fazenda. Assim, foi muito natural também o caminho de não ficar, né, junto com a família para depois trabalhar. Então, o caminho foi muito natural também de buscar minha qualificação, enfim, sempre fazer muito estágio, muito curso, assim, para ter um currículo bom para a hora que terminar, né, conseguir seguir carreira solo, né, sem precisar aí de apoio da família. Sim. E é bem interessante porque eu ainda estranho um pouco, ainda hoje, eu tenho alunas que viram para mim e falam assim: ah, professora, mas se você trabalha com grandes, você sempre deve ter convivido nessa área, você deve ter fazenda na família. E eu assim, não, por que teria, né? Então, é interessante como isso fica na cabeça das pessoas, né? E às vezes a gente precisa, assim, fazer um esforço um pouco maior, né? Porque às vezes exige um deslocamento para você estar inserida nesse Sim. meio, né? Às vezes você não tem aquela rede de conhecidos ali que pode te ajudar nessa inserção, mas não impede de maneira nenhuma que a pessoa consiga deslanchar na área. Antigamente, assim, a gente entendia que até para você ter uma certa referência, quando você saía da graduação e ia trabalhar, que você tinha que ter uma experiência prévia antes, assim, né? Ter um conhecimento de campo, saber manejar os animais, aquela coisa toda assim, e que hoje em dia eu acho que com a qualificação que a gente também consegue ao longo da graduação, e assim eu acho que vai muito também dessa percepção inicial, sabe? Porque eu desde o primeiro ano eu já queria trabalhar com grandes animais. Então, assim, eu sempre trabalhei e fiz estágio só nessa área. Eu falo muito para os estagiários que passam pela gente, desde a época que eu estava também na indústria de laticínios, que, assim, a veterinária é muito ampla, né? Você tem desde gato, cachorro, silvestres, aves, até saúde pública, né, tecnologia de produtos de origem animal. Então, se você não foca, você perde a referência, porque em 5 anos, 5 anos e meio, não dá para ver tudo, né? Então, eu particularmente gosto de currículos, quando eu olho, que tenham uma sequência, assim, que tem uma tendência que a pessoa descobre o que ela quer no início e ela segue aquele processo. Porque senão chega no final da graduação e você não aprende nada de nada, assim, você não sabe nada de nada, né? Então eu fiz isso, assim, eu acho que deu muito certo, né? Então, desde o começo, gado de leite, sempre leite no sentido amplo da palavra, né? Desde a parte animal em si, sanidade, tudo, mas também tentando entender o mercado, tentando entender os derivados, tentando entender todo o processo, né, para ter uma formação completa. E o seu curso lá em Santa Maria, ele já dava um enfoque na questão mercadológica, porque muitas vezes a gente foca na questão de sanidade, na questão de manejo, nutrição e etc. E a parte de mercado mesmo, né? O dinheiro, onde está, como entra, como equilibra, como distribui, às vezes a gente não tem muito contato. E a gente percebe que, dependendo da característica da instituição, às vezes você tem um direcionamento maior para uma área ou para outra. Isso foi algo que já te ficou bem evidente durante a graduação pela característica dos professores ou não? Você viu isso É, por fora? assim, acho que um pouco de tudo. A gente, lá em Santa Maria, assim, diferente de algumas instituições até mais para cima aqui, né? Eu tô em São Paulo, então, assim, eu tive experiência de acompanhar um pouco
da Universidade de São Paulo, algumas outras universidades particulares, enfim, a própria UFMG também em Minas, que é onde é a nossa empresa hoje, tudo, né? Elas têm um certo direcionamento. Lá a gente tinha bem estruturado todas as áreas, né? Então as ciências rurais lá é muito forte nas 3 áreas, então agronomia, 4, dá até para dizer 4, porque tem engenharia florestal, então veterinária, zootecnia, engenharia florestal e agronomia. Era um centro muito forte, muito referência no estado inteiro, assim, né? Então a gente tinha uma formação completa. Tinha, logicamente, se você quisesse ir para o lado técnico, você ia muito para o técnico. Mas se você quisesse avançar um pouco na questão de mercado, de entendimento um pouco de como que funcionava as coisas, assim, até pensando em consultoria, assistência técnica, se preparar para entrar para a indústria, né, para as indústrias de insumos, você tinha essas referências, né? Então, assim, eu considero uma das melhores universidades que tem, né? Então, assim, a gente saiu com uma formação bem completa, assim, bem preparada para o mercado, independente da área, assim, né? Isso é muito bom, né? Muito importante. O aluno encontrar esse suporte ao longo da graduação. E aí, o seu Exatamente. direcionamento para a pós-graduação? Qual era o seu planejamento em termos de carreira logo que você se graduou? Aí foi uma história bem interessante, porque eu formei, né? Eu fiz meu estágio curricular de final de curso nos Estados Unidos. Então, eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos. E aí, quando eu voltei, o mundo né, tinha ficado um pouco maior do que ele era, né? E aí, ficar no Rio Grande do Sul, no momento, não era a melhor opção, assim, né? E aí eu quis vir para São Paulo, né? Assim, para conhecer também um pouco mais do mercado aqui, porque São Paulo é um mercado onde as grandes empresas estão. Na época, era um estado ainda que produzia muito leite, né? Tinham grandes fazendas referência. Então, eu queria estar onde as coisas aconteciam, né? Então, assim, o Rio Grande do Sul, ele tem uma cultura de pequeno produtor, de cooperativa, o Sul como um todo, né? E, assim, não tinha muita oportunidade pensando na questão técnica, né? E aí, aqui em São Paulo, assim, eu tive, assim, contato, no primeiro momento, com o Instituto de Zootecnia em Nova Odessa, que é uma instituição forte aqui no estado de São Paulo, que é do estado, né? E que me deu uma abertura muito grande dentro da Universidade de São Paulo. E aí foi um caminho muito natural, assim, sabe? De fazer a prova do mestrado, de entrar com bolsa já na primeira tentativa já entra com bolsa. E, e foi muito bacana, assim, né? Porque aí o mundo se abriu, assim, nessa possibilidade de um pouco mais de formação, né? Eu, assim, venho de família que né, todo mundo trabalhou dentro da universidade, meu pai é professor, né? Agora aposentado, mas era professor da medicina em Santa Maria, então tinha esse histórico de pesquisa, e aí foi meio natural também eu ir para esse lado, né? E aí, assim, mestrado, doutorado, um seguido do outro, assim, né? Mas com muito foco em extensão, sabe? Eu sempre gostei muito da extensão, de estar em contato com fazenda, de resolver problemas reais, assim, de não ser uma pesquisa muito distante da realidade, assim, coisas que a gente pudesse aplicar de fato e rápido, né? É, porque acaba sendo, às vezes, um fator limitante, né? Quando na pós-graduação você foca muito numa pesquisa que às vezes não é aplicada, quando você termina o doutorado, você fica naquele vácuo, né? Porque aí você tem a opção de ser pesquisador, né? Ou professor, na maioria das vezes. E aí, para você entrar no mercado, às vezes você se sente um pouco inseguro, porque não é a experiência que Exato. você tem de ter esse contato com o campo. Por mais que você trabalhe, às vezes, até com leite, né? Às vezes fica muito em laboratório, fica muito dentro da Sim, instituição e acaba não conseguindo fazer essa ponte, né? Então, essa exato. questão de ter a vivência do campo é extremamente importante. E aí, como é que foi para você depois do doutorado? Aquele momento tenso, né? Meu Deus, acabou o doutorado, o que será de mim nesse momento? Já tinha alguma coisa encaminhada, né? Ou era aquela coisa assim, o breu total, vamos ver o que vai virar isso aqui? Então, não, eu já tinha, né? Como assim, durante o mestrado e doutorado, como as minhas 2 pesquisas foram pesquisas aplicadas, eu tinha muito contato com fazenda e com produtor, né? Então, eu já fui trabalhando muito esse processo também de entendimento aí
dos cenários que existiam, das possibilidades, porque ficar na USP como professor, né, ou buscar outros concursos para prestar, né, enfim, era algo assim um pouco distante, porque assim iria envolver uma dedicação gigante e não necessariamente resultado rápido, né? Mesmo que eu quisesse, eu igual ia precisar fazer outra coisa. Então acho que assim é legal a gente sempre ter planos B, né? E assim, mesmo que seja um sonho, enfim, mas ter outras opções assim para você não se frustrar tanto, né? E aí, assim, como eu tinha muito contato com as fazendas, com as indústrias, porque a gente trabalhava muito próximo por conta da coleta de dados, pesquisa e tal, foi muito natural, assim, esse caminho de seguir para o mercado de trabalho e logo depois que eu defendi o doutorado, assim, veio a proposta para trabalhar na LET, né, então de assumir toda a gestão da indústria, né, eles estavam, a LET, para quem não, né, não é daqui de perto, é da Fazenda Agrindos, né, então eles são aí o quinto maior produtor de leite do Brasil, né, tem um laticínio que hoje é referência em leite tipo A, leite A2 no Brasil, e eles estavam iniciando a estrutura da indústria, né? E aí, assim, foi algo que também foi muito natural, sabe? Assumir a gestão toda da fábrica, assumir toda a parte operacional, industrial mesmo, e também a qualidade, né? Então, como a indústria estava começando, então eu assumi como gerente geral da fábrica, e aí toquei todo esse processo durante 6 anos, gerindo todo o processo, né? Aí depois que a gente, quando cresceu muito, que a gente deu uma separada nas áreas, porque já estava ficando bem, bem pesado, né? Mas foi um caminho natural, assim. E, por que não ficar na academia, né? Acho que isso é uma coisa legal para todo mundo também pensar, né? Assim, a dinâmica do mercado de trabalho privado, ela te traz, assim, uma energia muito bacana, sabe? Que depois que eu particularmente experimentei, eu não consegui voltar mais. Eu até cheguei a prestar um concurso para a área de microbiologia e qualidade de alimentos na USP, e assim, concorri com várias pessoas, até passou uma amiga minha, né? Eu fiquei acho que em terceiro ou quarto, nem lembro mais. Mas assim, eu não iria de novo, sabe? Eu gostei tanto da iniciativa privada, da velocidade com que as coisas acontecem, a gente resolve tudo muito rápido, é tudo muito mais objetivo, né? Que eu não volto mais para academia. Assim, é uma coisa que acabou ficando, né? Acho que é uma questão muito de perfil, né? Às vezes você Exato. tendo a vivência ela é importante para você sacramentar que naquilo ali que você se encaixa melhor, que Sim, você se sente mais confortável. sim, E sem aí dúvida. tem a ver, né, com o perfil da pessoa. Às vezes a pessoa é mais dinâmica, está mais ligada nessa questão de mercado, às vezes a pessoa tem um perfil mais realmente acadêmico, de pesquisa, né, de pensar ali em outros Sim. aspectos, né? Mas todos os elos dessa corrente são importantes, né? Super, Cada um se não, e super se encaixa ali. complementam. Inclusive, assim, eu, né, recorro N vezes para, né, para os meus amigos e para os profissionais acadêmicos, assim, porque de fato são áreas que se complementam, tem que ter todo mundo, né? Então, é muito do perfil mesmo, assim. E eu achava que eu tinha perfil para a área acadêmica, mas eu comecei a ver assim que as coisas me incomodavam, que eu queria mais resultado, eu queria que fosse mais rápido, né? Não gostava daquele negócio, eu chegava no final do dia, deixa para amanhã, né? E não é uma crítica, eu acho que é assim, é o modus operandi do processo, né? Tem que ter outra realidade, assim, e as áreas se complementam, de fato, são complementares, né? Eu acho que muitas vezes o mercado privado ele assusta um pouco, porque existe a lenda de que na academia, muitas vezes, né, principalmente quando a gente pensa em pesquisa, que geralmente acontece em instituições públicas, em que a pessoa entra por concurso e, entre aspas, tem uma segurança, né, tem um Uhum. conforto ali de ter um emprego assegurado até o dia da sua aposentadoria, e a gente sabe que no mercado privado não é assim. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que vem acontecendo uma mudança de perfil relativamente rápida e muito importante, e eu acho que muitas pessoas já estão começando a se enxergar mais dentro dessa dinâmica do mercado privado, porque as instituições públicas têm, né, sofrido várias alterações aí ao longo do tempo, essa segurança, muitas vezes ela é ilusória,
né? Porque às vezes a pessoa chega num patamar também ali de carreira que ela não tem como ir além daquilo, e na iniciativa privada já não é assim, né? E aí, dependendo do que a pessoa quer para si, pode ser que realmente ela possa ir abrir o leque e pensar em várias abordagens diferentes que ela poderia se adequar, né? E seguir, né? Exatamente. E assim, eu acho que a universidade também ela deu uma ampliada no olhar também do professor poder prestar também alguns outros serviços, né, de consultoria, até para também enxergar um pouco mais o mercado. Porque assim, uma coisa que sempre me deixou inquieta é assim, a gente não aproveitar as demandas do mercado para fazer pesquisa. Né? Então, eu acho que essa sinergia dos próprios pesquisadores terem contato com o mercado é muito importante para que as pesquisas sejam mais assertivas e que, de fato, a gente consiga aproveitar e aplicar aqueles conhecimentos que forem gerados dentro da universidade, sabe? Então, eu acho que houve um movimento também de ter um pouco mais dessa flexibilidade e dessa interação com o mercado privado, né? Antes era mais fechado, era assim, cada um fazia a sua pesquisa e ficava, né, ali dentro daquele quadrado ali. E hoje acho que tá bem melhor, assim, eu acho que os pesquisadores estão indo mais de encontro com o que a iniciativa privada precisa, né, que as empresas precisam, pegando as demandas, ouvindo mais e gerando pesquisas cada vez mais assertivas. E aí que é legal, né? Que aí existe realmente a difusão do conhecimento. Sim. E outra questão relacionada a isso também é a própria característica da pesquisa no Brasil, né? A gente tem muito um apoio nas instituições de fomento, que vem também cada vez mais, né, sofrendo aí com a diminuição de verba para financiar a pesquisa, e no exterior a gente vê que já existe uma ligação muito forte com o mercado privado, inclusive em termos de financiamento. Sim. Então, o mercado privado precisa daquele resultado, ele banca a pesquisa dentro da universidade para conseguir atingir Sim. aquele objetivo e obter aquele conhecimento. Então, eu acho que é uma tendência, né, que provavelmente a gente vai seguir também, porque a gente Sim. precisa da própria flexibilização dos docentes, né, para encontrarem formas de se manterem ali na academia fazendo pesquisa, mas respondendo também a uma demanda que já existe, né? Não dá para ficar fazendo aquelas pesquisas viajantes que vão ser maravilhosas daqui a 20 anos, quem sabe, né? Exatamente. É isso mesmo. E aí, Helena, a questão de qualidade de produtos, de laticínio de desenvolvimento, né, de produtos, já ouvi falar da fama dos produtos que você desenvolveu na Grindos, com a goiabada, com a coalhada, e aí fez umas misturas lá que deram super certo, já foi super bem falada aqui. Essa parte de desenvolvimento de produtos também é algo que a gente não vê muito, né, na graduação, e às vezes parece uma coisa meio distante, né? A gente aprende lá o basicão, o queijo Minas, o iogurte, né, aquela meia dúzia de coisas ali, e eu acho que também precisa um pouco de um dinamismo e um espírito de inovação para você correr atrás de trazer coisas diferentes para o mercado. Como é que foi isso para você? Assim, eu falo que assim, foi muito desafiador a questão toda da indústria, né? Porque assim, apesar de a gente como veterinário assim ter essa função é, de fiscalização da parte de produtos de origem animal, né? De responsabilidade técnica, todo esse lado. Tem um lado de gestão de indústria, tem um lado de desenvolvimento de produtos que a gente não vê, né? Assim, eu tive que estudar muito, mas muito mesmo, assim. E, inclusive, era muito interessante porque eu recebia muita gente da engenharia de alimentos, né? Principalmente da USP, outros profissionais de empresas de insumos e tal. Todo mundo ficava muito admirado, né? Todo mundo falava assim, não, mas você não é engenheira de alimentos? Eu falo, não, não sou. Mas, assim, eu estudei muito para suprir essa deficiência, né, que eu senti logo no começo, né, e tanto que eu falava, né, que assim, eu tenho muito mais formação de engenharia de alimentos do que de veterinária mesmo, assim, se me perguntar a parte animal, eu já não sei mais, assim, porque eu fui muito para o lado da indústria e o lado de veterinária mesmo acabou ficando, né, e assim, eu cada vez mais gostava, assim, sabe? E essa parte do desenvolvimento de produtos era a parte mais gostosa, assim, porque a gente podia trabalhar um lado de inovação, um lado de criatividade, de testar coisas novas, assim, né? Para justamente
atender, às vezes, uma demanda do consumidor. A gente trabalhava muito com pesquisa, com feedback de consumidor, né, para ver o que aquilo que atendia, como que atendia, como que aquilo ia chegar no ponto de venda, se a gente não ia ter problema com a cadeia de frio, questão de embalagem, é um negócio surreal, porque assim, ao mesmo tempo que você desenvolve produto de comer mesmo, você tem todo um outro lado de embalagem, de logística, de entrega que tem que conversar, porque senão não adianta o produto ser maravilhoso ali na hora que você está na bancada fazendo os testes e não chegar lá na ponta no consumidor do mesmo jeito, né? Então, assim, é um processo assim, que começa na matéria-prima, mas que tem muito caminho pela frente até chegar no consumidor, né? Então, assim, é muito gostoso, assim, essa parte das coalhadas foi um negócio bem bacana, assim, a gente teve vários desafios, porque a ideia era sempre trabalhar com quase nada de ingredientes, né? Todos eles normalmente assim, bem naturais, então assim tinha a questão da conservação, tinha a questão deles também não, às vezes não, a gente não conseguia os efeitos tecnológicos que a gente precisava assim para não dessorar, para não misturar, né? Não misturar a coalhada com a calda. Tinha um monte de questões ali que a gente teve que trabalhar muito para conseguir chegar no resultado final aí, que foram essas coalhadas com calda. Eu acho interessante a gente começar a conversar sobre a questão da certificação, né? Porque aí você está falando exatamente dessa relação da indústria com o consumidor, e a gente percebe que existem algumas linhas, né, ali de embate com relação ao agro, né? A gente vê isso muito frequente, a questão do vegetarianismo, do veganismo, da preservação ambiental, né? A ideia deturpada que se tem com relação a produção animal, né? Aquela coisa de achar que os animais são escravizados, maltratados, que não tem ninguém olhando para isso, que é uma produção que não tem nenhum nível de sustentabilidade. A gente sabe que existe um olhar muito cuidadoso com relação a isso, porque até se a gente detonar tudo em volta, a produção não vai se manter sustentável por nenhum, né? Por um tempo adequado. Então, assim, essa guinada, né, da indústria de alimentos ali para a parte de certificação, em que momento você enxergou, né, esse nicho de atuação, pensando em um mercado privado, né, sabendo que muitas vezes essa fiscalização e essa observação, esses olhos do público em geral vêm de instituições públicas, né? Sim, sim. Foi muito interessante, porque eu já estava daí há bastante tempo lá na LET, né? E eu estava já me sentindo assim, que eu precisava ter um novo desafio, assim, uma coisa diferente. E aí, como a minha formação estava muito voltada para a questão da indústria, né? E uma das coisas que eu gostava de fazer e que eu tinha uma interação muito grande, era com a questão da inspeção, né? Então, eu era responsável por toda a parte de qualidade, eu era responsável técnica pelo laticínio, eu fazia toda a interface com o CIF, toda a questão regulatória eu acompanhava, então, desde a questão de rotulagem até todos os regulamentos, todas as legislações que a gente tinha que atender, tanto da Anvisa quanto do MAPA. Então, isso era natural para mim, assim, era uma coisa que eu já fazia, né? E a gente sofria auditorias regularmente, não só do serviço de inspeção, mas a gente tinha toda a parte do varejo, dos clientes que auditavam a gente, né? Tinham grandes varejos que auditavam. A gente tinha lá na LET a certificação kosher, né? Que é a certificação da alimentação judaica, né? Dos alimentos né, relacionados aí à alimentação judaica. Então, assim, era natural esse processo todo para mim. E aí, o fato de ter começado a trabalhar com certificação teve a ver não com o bem-estar animal, né, mas com o leite A2. E foi um projeto que a gente iniciou dentro da LET, né, junto com a LET, né, de entendimento da legislação e de como a gente ia trazer esse produto para o Brasil, né? Então, eu trabalhei aí junto com desde com a Secretaria de Agricultura aqui do Estado de São Paulo, Instituto de Zootecnia, a Abra Leite mesmo, a própria LET, né, a própria Agrindos, a gente trabalhou muito forte de 2017 até 2019 nesse processo de tentar viabilizar a questão do leite A2 aqui no Brasil.
E um caminho natural foi propor uma certificação privada para garantir a origem, né, do leite A2 e que isso não impactasse em questões regulatórias, né? Porque a gente entendia que o mapa tinha aí um cuidado muito grande com a questão de inocuidade e qualidade do leite, né? Mas a questão de origem, a gente conseguiria garantir isso através de documentação auditável, rastreabilidade, de maneira transparente e privada, que facilitasse aí a questão toda da gente conseguir comunicar isso na rotulagem. Então, foi natural também desenvolver toda essa modelagem do protocolo de certificação, né? E aí, iniciar com a LET, e depois a gente acabou seguindo esse caminho através da Integral Comunicação, né, com a Flávia, que é minha sócia, que me convidou para trabalhar com ela dentro da empresa nesse programa, né? Então, foi muito natural, assim, ter daí saído da LET com um projeto onde a LET continuaria fazendo parte da minha história, né, assim, mas de um outro ângulo, e a gente podendo levar a certificação para mais empresas, mais fazendas, e viabilizando essa oportunidade de mercado no Brasil, né? Assim como em outros lugares do mundo, né? Ter a oportunidade de consumir lácteos A2 é muito mais importante e de uma maneira segura do que a gente travar o processo, né? Assim, o que a gente não queria era que isso não fosse possível só por uma questão de não ter uma regulação, né? E com a certificação a gente consegue isso de uma maneira isenta e transparente e agora alinhado aí a todas as questões regulatórias também. É bacana porque essa questão do leite A2, ela é relativamente recente, né? E aí a gente sabe que dentro dessa luta contra o agro, né, existe também aquela bandeira de que o ser humano não nasceu para tomar leite até a idade adulta, porque o leite da vaca é feito para o bezerro, o leite da égua é feito para o potro e assim vai. Mas a gente sabe da importância não só econômica, mas também nutricional, né, dos laticínios. Existem sempre questões de polaridade, de extremismo, a gente não vai entrar nesse mérito, porque aí vai da cabeça de cada um, mas a gente não pode ignorar a importância dessa indústria, né? Sim. E a gente ter como ter uma rastreabilidade do animal que geneticamente produz aquele tipo de leite, né, que causa menos desconforto gastrointestinal para algumas pessoas, né, que tem aí algumas características que são interessantes, né, até para uma manutenção, né, dos laticínios na dieta, Exato. é muito bacana, né? É muito importante. Não, E vou te interrompendo, mas voltando que eu acabei falando do leite A2 e não falei da questão da sustentabilidade, do bem-estar animal, né? Que é exatamente isso que você está falando. Então, assim, quando a gente pensa em consumo de lácteos, engloba tudo isso. É uma oportunidade do leite A2 para quem tem desconforto e não consegue consumir lácteos. É aquela pessoa que ela prefere optar, né, pelo veganismo porque ela não tem segurança do que ela está consumindo de produto de origem animal, né? Que de repente se a gente consegue fazer com que essa pessoa, né, ela seja flexível, ela pode consumir às vezes, né, ou em alguns momentos ter os lácteos na dieta, então já é um benefício, já é um ganho a gente conseguir garantir através de selos de origem, com rastreabilidade, com assim, com foco muito nos processos e de maneira bem objetiva, sabe? Bem prática, bem direta, sem coisa para inglês ver, né? Como eu gosto de dizer, a gente manter esses consumidores, né, dentro dos lácteos. Então, esse é o propósito maior das certificações, né? Tanto no A2 como do bem-estar animal. A gente conseguir garantir essas questões todas e o consumidor continuar consumindo lácteos. É uma conversa que eu estava até tendo recentemente. Na verdade, a gente está falando sobre ovos, né? Naquela ocasião, a questão de galinha fora da gaiola, como é que o ovo realmente é diferenciado ou não. E a gente sabe que se não existe uma regulação e não existe uma fiscalização e uma certificação, muitas vezes o apelo do marketing, o apelo comercial acaba levando o consumidor a um erro, porque às vezes a pessoa paga um valor agregado maior em um produto que na realidade não está entregando aquilo que promete. E aí a gente tem, né, agora desenvolvendo dentro da indústria privada
órgãos que estão de olho nisso aí exatamente para assegurar que o consumidor está levando aquilo que ele paga, né? Porque esses produtos eles têm um valor agregado, né? Tem um valor um pouco superior à média ali do mercado, mas eles também são diferenciados, né? Exatamente. E a gente segue muito, assim, a principal premissa de tudo isso foi justamente que no Risco A, né, tem lá claramente, né, que você não pode colocar nenhuma informação no rótulo que você não consiga comprovar. Então, assim, justamente para garantir, né, a questão do consumidor final, dele não ser enganado, né, e as certificações privadas, elas passam a ser uma ferramenta aonde além de eu conseguir fazer um marketing assertivo, falar, né, de maneira correta sobre as coisas, também garantir a informação para o consumidor. Então, não deixar com que só o marketing sobreponha a questão toda dos atributos de fato ali que aquele produto está carregando. Né? Então, a gente é muito sério com relação a isso e desde o começo a gente entendeu que era uma dor dos órgãos regulatórios, né? Assim, como que a gente vai fiscalizar e como que a gente vai cobrar isso, né? E como que a gente vai estar ali acompanhando as indústrias. Então, foi uma maneira que a gente entendeu que ajudaria, né? A fiscalização, né? E também a gente conseguiria fazer uma comunicação assertiva para que não confundisse ainda mais o consumidor do que ele está ali consumindo. Lembrando que o leite A2, por exemplo, e a própria questão do bem-estar animal são nichos de mercado, são maneiras de agregar valor, de fortalecer a cadeia produtiva, mas também atender as demandas do consumidor, mas não é deturpando o que tem por trás, né? Então, assim, eu não vou falar de leite A2 e falando mal de leite convencional. Eu não vou falar de um leite que contém boas práticas de bem-estar falando mal do que não tem o selo, né? Então, a ideia é a gente fortalecer os conceitos, a gente transformar a cadeia produtiva, fazer com que mais fazendas e indústrias participem do programa, e com isso todo mundo ganha, né? Ganha ali o consumidor que tem a sua demanda garantida, né? Através de um selo que tem todo um conceito por trás, ganha o produtor que tem ali todo um processo também de garantia, ganha todo mundo, né? Ganha a indústria, ganha todos. Sim. Isso é extremamente importante, né? A gente vê como as questões relacionadas a bem-estar animal também vêm numa crescente e cada vez mais robustas, né? E as pessoas estão despertando um olhar importante para isso. É difícil, às vezes, a gente lidar, né? A gente que trabalha nesse meio, com a desinformação, né? E com aquelas questões perdidas ali, que de repente a pessoa vem com uma mensagem no WhatsApp, um vídeo, uma coisa bizarra, né? E a gente tem que ficar lá na luta, contextualizando. Mas existem muitas iniciativas bacanas, né, sendo feitas e muitos estudos nessa área que estão contribuindo aí para que os animais tenham uma vida cada vez melhor, né? Esse é o objetivo. Mas assim, acho que a gente também precisa começar a olhar as coisas pelo olhar do consumidor, enxergar algumas práticas que a gente precisa também adequar para nesse novo momento, né? Então, acho que assim, lógico, a produção de leite não existe sem bem-estar animal, né? Eu acho que isso é um ponto, assim, fisiológico quase, né? Que assim, se a vaca ela não tiver de fato em bem-estar animal, ela não vai produzir, né, o suficiente. E a gente costuma dizer muito assim que bem-estar animal, na verdade, é um ativo, né? Se você investe em bem-estar animal, você tem o retorno, que é a melhor produção, a maior produtividade por área e, consequentemente, mais sustentabilidade. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente precisa ter um outro olhar, assim, um olhar do consumidor, assim. Será que a gente está fazendo, de fato, o que o consumidor quer, né? E, então, esses direcionadores, assim, alguns requisitos, a gente precisa olhar com mais cuidado, né? E aí, assim, não adianta a gente entrar nas questões muito técnicas, né? Mas se a gente não tomar cuidado, o telhado da gente é de vidro, então a gente tem que também escutar um pouquinho o mercado, né? Não achar que do jeito que é feito tá tudo bem, né? A gente precisa mudar alguns conceitos. Sim, com certeza. E aí, qual é a importância que você enxerga, né, de ser médica veterinária para trabalhar nessa área, assim? Porque você falou que houve um direcionamento, alguns momentos você se sentiu mais engenheira de alimentos do que veterinária,
Agora, focando nessa parte de certificação, de rastreabilidade, de bem-estar, isso é um nicho do médico veterinário predominantemente ou não? Existem outras profissões ali que interagem também nesse nicho? Eu acho que a medicina veterinária, ela tem uma formação muito holística, assim, sabe? Ela é muito ampla. Ela abrange muitos aspectos e dá uma formação muito mais robusta para quem está nesse mercado. É, eu, assim, acho que, tecnicamente, hoje em dia, a gente domina, assim, qualquer estudante pode dominar qualquer assunto, sabe? Mas, assim, se você conseguir ter uma visão abrangente das coisas, eu acho que a veterinária te dá isso, né? Assim, e hoje, por exemplo, eu tenho estudado muito mais questões comerciais, questões de gestão, um lado muito mais que não tem a ver com veterinária, mas no fundo, a veterinária também está junto e ela traz uma série de conhecimentos básicos que me ajudam nisso, né? Então, eu acho que assim, é uma construção de um caminho e, e a base, eu acho que é muito importante, assim. Então, acho que de todas as agrárias, obviamente que a gente vai falar de veterinária, né? Assim, as outras profissões podem não gostar, mas tudo bem. Assim, eu tenho um marido zootecnista, sabe? Então, assim, a gente fica o tempo inteiro meio brigando. Mas, assim, eu acho que a veterinária, ela te dá mais essa formação, sabe? Sempre falo isso para os alunos também, quando tem estagiário e tal, assim, acho que é uma visão muito mais ampla, assim, do mercado como um todo, dentro do agronegócio, assim. Você não precisa ir só para a sanidade, você tem que ter essa, né, não ir só para a parte técnica, mas acho que te dá essa visão global, aí acho que é muito bacana. É interessante a gente trazer essas áreas, né? Porque eu acho que, às vezes, a gente tem uma visão bem parcial, né, do que é a profissão, e a gente às vezes se preocupa muito com conhecimento muito profundo em uma área específica. Então, assim, é só reprodução, é só sanidade, é só cirurgia, e a gente, na realidade, precisa da integração de tudo para ser um profissional melhor, né? E aí existem Exato. essas áreas que exigem uma horizontalização, né, bem grande, porque, inclusive, é necessário você pensar em aspectos que o curso de veterinária não te traz. Essa visão É, mercadológica, né, a questão de desenvolvimento de produtos, vários tópicos aqui que a gente comentou, a gente não tem especificamente no curso. não tem mesmo. Mas é, mas eu acho que é importante a gente ressaltar também que, assim, às vezes o aluno vem falar isso com uma certa frustração, né? Ah, eu não aprendo gestão financeira no curso. Ah, eu não aprendo relacionamento interpessoal no curso. Não dá para ensinar tudo numa graduação, por mais que, comparativamente a outras profissões veterinárias, sejam 5 anos de um curso integral, é muita coisa para aprender do específico. Imagina se for ficar ramificando para tudo que a pessoa tem que aprender para ser um ser humano funcional, né? Não dá para Exatamente. contar só com a graduação para isso. Então, a pessoa também precisa olhar um pouco para fora para entender, dentro da realidade dela e daquilo que ela quer conquistar, quais são as ferramentas que ela vai precisar para ter um desenvolvimento aí mais suave, né? Não ficar tropicando ali em vários momentos, né, de tensão e falar, nossa, para que lado eu corro, né? Exatamente, é isso mesmo. Helene, o que você hoje, né, diante da vivência que você tem, da sua experiência, do nicho de mercado onde você está, o que você diria para a Helena que entrou lá na graduação em Santa Maria, né, filha de médico com enfermeira, novidade na veterinária, o que você diria para ela? Olha, que pergunta difícil, Jesus. Então, eu, assim, sendo bem simplista, assim, eu estudaria mais as questões relacionadas à a parte aplicada, assim, do ponto de vista de mercado, sabe? Eu acho que, assim, eu teve um determinado momento que eu fui extremamente técnica, né? Foquei demais, assim, em questões técnicas dentro da produção mesmo, de leite, né, e tudo, mas fiquei muito técnica. Eu demorei um pouco dentro da graduação para enxergar essa questão do mercado, né? E, assim, independente se você vai para academia, se você vai fazer mestrado, doutorado e ficar na área acadêmica, você tem que entender do mercado, você tem que entender as diversas áreas, os diversos segmentos do mercado que tem, né?
e não deixar para fazer isso só na final da graduação, assim, só quando você está saindo, que daí você entra em desespero, porque você está ali no final, né? E tem que correr para algum lado. Então, assim, eu acho que a gente, como estudante, a gente fica muito deslumbrado com a questão técnica e fica muito ali focado naquelas coisinhas ali do dia a dia, das aulas práticas e tal, e esquece de olhar um pouco mais para fora, assim, sabe? Então, acho que conversar bastante com outros profissionais, ter contato com o mercado, assim, fazer estágios, eu acho que isso é fundamental para na hora que você precisar tomar uma decisão, você ser mais assertivo, assim, né? Eu acho que eu falaria isso, assim, olha mais o mercado desde o começo, sabe? Não deixa para olhar só no final. Tinha muito estagiário na LET lá que chegava assim, sem noção de nada. Eu falo, meu Deus do céu, agora às vezes não dá mais tempo, né? Demora demais, sofre mais. Então, acho que seria esse o meu conselho, assim, né? A gente olhar mais o mercado desde o começo. Sim, e embora vocês estejam desbravando uma área nova, né, como a gente comentou, essa parte de certificação ela é bem recente, tem algum profissional que seja uma referência para você, alguém que você olha e fala assim, nossa, que bacana aqui o trabalho dessa pessoa na sua área? Eu vou ter que elogiar as minhas sócias, né? Porque, assim, hoje, Flávia Fontes, Ana Paula, são, assim, primeiro são mulheres, né? Então, assim, acho que isso, para nós, é um orgulho, assim, né? De ter mulheres que são personalidades dentro da pecuária leiteira e que fazem diferença há muitos anos, transformando o mercado, né? Então, eu tenho muita referência delas, muito antes de trabalhar com elas, né? E, assim, sou muito grata, muito feliz hoje também por estar junto nesse movimento, né? A gente é uma empresa conhecida pela inovação, por fazer coisa diferente, por ter um dinamismo muito grande, assim, e assim, são referências para mim, assim, né? Da gente estar aqui batalhando por esses ideais aí que a gente acredita, né? E os meus acabaram se juntando aos delas, então as duas são veterinárias também, né? Então, minha homenagem aí vai para elas. Que linda! É muito bom a gente ter referências, né? Eu acho que foi uma questão até que eu conversei com a Ana Viana, né? A questão da representatividade. Às vezes faz diferença, nem que seja lá no fundinho, você ter uma mulher em que se espelhar. Porque às vezes é um homem que você admira muito, que é um super profissional e tudo, e tem vários, né, em vários Vários, mercados, em vários nichos diferentes. Mas eu acho que quando a gente olha uma pessoa com a qual a gente se identifica, a gente fica muito mais palpável que aquilo é possível para a gente também, né? Do que quando é uma pessoa que é outro gênero, que às vezes teve uma outra trajetória, às vezes é de uma outra geração, né? E aí fica um pouco mais distante, né? Aquele velho discurso de o mundo era diferente na época que essa pessoa estava passando pelo que eu estou passando hoje. Então, é bem bacana isso essa questão mesmo, da representatividade. muito bom. E aí, que sugestões você daria, né, além da questão do que você falaria para a Helena, que estava entrando na graduação, mas o que você gostaria de sugerir para estudantes de medicina veterinária ou, né, pessoas que até eventualmente já estão no mercado e que tenham interesse em trabalhar nessa área? O que você acha que é importante em termos de formação, de enfoque, de direcionamento? Eu acho que tem que estudar, né? Tem que, assim, na verdade, você tem que ser sempre muito bom naquilo que você escolheu ser, assim. Então, acho que você tem que estudar muito. Assim, o foco é fundamental, assim, sabe? Não dá para desistir fácil, não dá também para perder o foco por qualquer motivo, assim, né? Perder ali a resiliência de seguir aquele caminho naquilo que se você fez um planejamento, se você acredita que aquele é o caminho, não é no primeiro, segundo obstáculo que você tem que parar, né? Então, você seguir, né? Acreditar, ter ali na essência aquilo que você quer fazer mesmo e seguir. E estudar muito, né? Essa questão atual aí das certificações e alimentos no geral, né? Assim, eu acho que assim, trabalhar com alimento, o mundo sempre vai precisar de alimentos, né? Que seja só certificados ou não, mas a gente precisa de alimentos para alimentar a população mundial. Então, é um mercado que o veterinário no começo vê pouco, né? No início da graduação, os alunos veem pouco. Então, olha mais para esse mercado, que tem muita oportunidade nele, e o veterinário se encaixa muito bem em vários momentos.
né, nesse mercado. Então, eu acho que, assim, o meu conselho é um pouco isso, assim, né, estuda muito, foca naquilo que você acredita e olha para essas oportunidades que tem dentro do mercado agro, assim, não fica só, né, assim, deslumbrado com a questão técnica da veterinária, porque o mundo é bem maior que isso, né? Foi até interessante você falar isso agora, porque durante a minha graduação, eu focava em grandes, mas eu acabava tendo muito mais proximidade com equino, porque eu morava no Rio de Janeiro, enfim, era difícil ter uma Aham. vaca lá no Rio de Janeiro. E eu lembro que em um momento me deu esse insight, assim, eu falei, gente, eu preciso prestar atenção nos bovinos também. Porque se acontece algum quiprocó muito bombástico, né, no mercado, cavalo não é prioridade, né? Agora um bovino, um animal que produz alimento é prioridade. Então tem que ter esse olhar também, porque a gente tem que pensar naquilo que vai ser, né, importante, independente das Sim. condições, né? Então se tem uma crise econômica muito grande, alguma coisa assim, o cara não vai me pagar para cuidar do cavalo dele, que talvez ele não esteja nem conseguindo dar conta. Agora, um animal que produz alimento aí já é uma outra É. história. O mundo Então, precisa comer, exatamente. Então, assim, é um mercado que ele dificilmente... E tanto que a gente tem visto, né, ao longo dos anos, assim, a agropecuária, o agronegócio como um todo, né, ele cresce. Então, assim... E a gente, dentro da pecuária leiteira, tem mais ainda um desafio, que o leite ainda não é uma cadeia exportadora, né? A gente ainda tem um mercado interno gigante para abastecer, né? A gente precisa crescer em consumo, a gente ainda não atende toda a demanda interna, né? E ainda a gente tem demandas externas, mas a gente não consegue suprir até por uma questão de qualidade, que a gente não consegue atender. Então, assim, tem um mundo pela frente, né? E coisas, assim, inúmeras coisas para fazer, né? Então, tem muitas possibilidades. esse é um olhar bem importante, né? Exatamente. Helena, muito obrigada. Adorei a nossa conversa. Achei muito bacana você trazer essa experiência, sua vivência em uma área que é diferentona, né? Quando a gente para pensar, a gente se já entra na graduação, às vezes sem saber que o veterinário trabalha com inspeção, trabalha com saúde pública, que dirá, né, de repente ter esse olhar para certificação, para leite A2, para, né, desenvolvimento de produtos. Então, sua experiência é muito bacana. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, um prazer, adorei nossa conversa. Ficaria mais um tempão aqui ainda conversando. E, enfim, e estou sempre à disposição aí, e é uma delícia falar também. Agora me lembrei de um monte de coisa, assim, é gostoso, muito bom. Depois a gente faz uma parte 2. Eu te combino a É. parte 2. Obrigadão, Helene. Vamos pedir para o pessoal que está assistindo o vídeo, se gostar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal e continuar acompanhando o nosso trabalho. Semana que vem a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área profissional. Até lá!